Olá, eu sou a doutora Laíse, cardiologista e especialista em treinamento Point of Care. Hoje você vai se diferenciar de quem apenas conhece poucos para tornar-se alguém que domina a ferramenta. Vamos falar sobre anatomia ultrassonográfica básica e o que evitar. Saber interpretar corretamente as imagens anatômicas a ultrassom é fator determinante para adotar uma conduta terapêutica com confiança. Novatos em poucos não sabem o que não sabem. Somente o estudo e a prática contínua te tornará ou te mostrará onde você se encontra na curva de conhecimento. Cerca de 30% dos erros em emergências decorrem da identificação incorreta de estruturas anatômicas ou de cortes mal orientados ou pobremente otimizados. Isto reforça como a base anatômica é decisiva para diagnósticos seguros. Saber onde você está, o que está cortando e o que deve aparecer na tela é o mapa que guia o raciocínio clínico. Sem esse mapa, o estudo torna-se apenas uma sequência de imagens desconectadas e irrelevantes. Quando o operador reconhece a anatomia com clareza, o exame se torna fluido e o raciocínio clínico mais rápido e preciso. Imagens ultrassonográficas, elas são representadas em cortes bidimensionais. O examinador é o responsável por conectar de forma dinâmica os múltiplos cortes 2D com a anatomia tridimensional da estrutura de interesse. Isto exige treino mental e visual. Mas vamos começar devagar. Se você apenas olha uma imagem estática, como você pode identificar qual dessas estruturas é osso, qual dessas é artéria, músculo, nervo ou uma fáscia? Primeiramente, vamos começar pelas linhas horizontais brilhantes. Infelizmente, diversos tecidos te dão apenas linhas brancas e brilhantes. O brilho simplesmente te informa que você obteve uma forte reflexão do som sobre uma superfície plana e forte refletora. Depende de você saber o que está olhando. Qual destes é osso, qual desses é pulmão e qual desses é uma artéria? Na real, saber para onde o probe está apontando é a grande parte da batalha. Seguir um sistema de orientação do transdutor é o fundamento da linguagem ultrassonográfica. A posição do transdutor determina como a anatomia será representada no monitor. Saber esta relação e o que é o que diferencia o clínico ok de um clínico competente. O marcador do transdutor é quem define o lado de referência da imagem. Em planos longitudinais, ele deve estar voltado para a cabeça do paciente, enquanto que planos transversais, o marcador repousa para o lado direito do paciente. Esta padronização assegura que profissionais, em momentos distintos, interpretem a mesma imagem da mesma forma. Com isso em mente, você deve identificar os padrões de ecogenicidade. Em ultrassom, os líquidos eles são representados em preto, partes moles em tons de cinza e interfaces brilhantes, lisas, entre meios de densidades diferentes, são brancas. Estes padrões são a base da interpretação anatômica. Vejamos este exemplo. Você posiciona o transdutor longitudinalmente sobre as costelas. Você então obterá a linha pleural. E se você observar com muita atenção, esta primeira linha, ela brilha toda vez que o paciente respira. Mas o que devemos evitar? Nos primeiros exames, existem alguns erros bastante comuns aos principiantes. Erros estes até fáceis de se evitar. Por exemplo, um marcador mal orientado, um transdutor inclinado ou excessiva pressão sobre a pele, ela pode gerar distorções anatômicas. Outro ponto a ser ressaltado são os protocolos. Existem convenções próprias de orientação do transdutor e do probe para obtenção de imagens esperadas. No protocolo IFAST, por exemplo, os cortes longitudinais
ou coronais, melhor dizendo, eles são orientados em relação ao plano do abdômen, ou seja, o marcador de imagem fica voltado cranialmente. Mas no protocolo cardíaco, a ênfase é no alinhamento da estrutura cardíaca. Então, segue-se uma diferente orientação de transdutor e de marcador de imagem. Você pode realizar um exame físico guiado de forma autodidata. Porém, um artigo científico publicado em 23 pelo Intensive Care Medicine Journal demonstrou que profissionais submetidos a treinamento anatômico estruturado aumentaram em 45% a taxa de identificação correta de estruturas e reduziram o tempo do exame em 20%. Participar de um workshop apenas não resolve. Aprender anatomia ultrassônica exige prática guiada, repetição e feedback. É preciso tempo para desenvolver percepção espacial e consistência na orientação. Vemos aqui um bom exemplo de necessidade prática guiada. Nesta imagem, obtida com o transdutor linear, vemos múltiplas linhas ecogênicas equidistantes. A primeira delas corresponde ao reflexo das ondas sonoras sobre uma linha óssea, devido ao transdutor estar perfeitamente a 90 graus. Fazem com que o som se mova para frente e para trás, gerando a reverberação. E se você não sabe nada sobre artefatos, no próximo vídeo eu vou falar sobre eles. Neste outro exemplo, um transdutor linear está ensonando a mesma superfície óssea, porém o transdutor ele não se encontra a 90 graus. A sua superfície perdeu o excesso de brilho, ainda assim uma linha horizontal brilhante, mas que mantém a peculiar sombra acústica. Estruturas vasculares, como as linhas hiperecoicas curvas, podem ser facilmente identificadas por meio de uma compressão ou até mesmo pela aplicação do Color. Apenas tome cuidado com a otimização do Doppler. Mais adiante, eu também vou fazer um vídeo no canal sobre otimizações do estudo Doppler. Vemos aqui uma superfície brilhante, branca, irregular e estática, que obscurece estruturas abaixo dela. O importante neste caso é o contexto. Vemos uma imagem obtida na região perineal de um homem com suspeita de síndrome de Fournier. Sim, isso mesmo. Isto é um efizema subcutâneo. Estruturas líquidas, elas são pretas e o seu formato pode te dar uma ideia do tipo de fluido. Se for circular, é um cisto, mas se o fluido se acumular ao redor das estruturas vizinhas, ou se possui uma aparência tubular, provavelmente estamos diante de uma celulite. Como à direita, vemos a formação de canais em meio do tecido adiposo, e à esquerda, uma coleção. Uma estratégia muito útil em exames musculoesqueléticos é a comparação de estruturas pares. Na imagem à esquerda, vemos o dorso de um calcanhar normal. Lado a lado, há um calcanhar doloroso à direita. Note que o tecido celular subcutâneo encontra-se distorcido, edemaciado e espessado. Você precisa iniciar o tratamento e encaminhar o paciente para um estudo formal. Muito cuidado com tecidos que parecem, mas não são. Cartilagem é um tecido com ecogenicidade quase tão escura quanto a da água. Em algumas situações, elas podem ser confundidas como tal. Saber onde você está faz toda a diferença. Cartilagens contornam as superfícies das articulações. Porém, a cartilagem também se comporta de forma diferente ao líquido. Ela não se move quando a articulação é mobilizada. A proficiência requer aprendizado ativo através de revisão sistemática, prática regular, discussão de casos e também mentoria.
Quando você entende o que vê, a insegurança desaparece, a clareza anatômica reduz o medo de errar e traz confiança para decisões rápidas, especialmente em contextos críticos. Em resumo, dominar anatomia e orientação é o que transforma imagens em diagnósticos. A prática e o treino diligente consolida essa habilidade. E se esse conteúdo foi útil para você, deixe o seu like e compartilhe com seus colegas. E comente aqui, qual o protocolo que você mais usa no seu dia a dia? No próximo vídeo, vamos explorar os artefatos ultrassonográficos e as formas de mitigá-los. Vai ser bastante denso, mas excelência não é saber o que sabemos, mas saber o que não sabemos para preencher as lacunas. Espero que tenham gostado e te encontro na próxima sessão.